Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Meu nome é Lucas e você está em mais um episódio da playlist de Deep Learning com PyTorch. Nesse vídeo nós vamos fazer a importação da nossa base de dados, que é a base de dados MNIST, que a gente vai utilizar para rodar a nossa rede neural convolucional. No vídeo anterior eu expliquei o passo a passo de como funciona a rede neural convolucional, uma visão mais introdutória, então eu recomendo que, se você não assistiu, você assista, porque agora a gente vai passar para análise de imagens. Para isso a gente utiliza redes neurais convolucionais e o dataset que nós vamos utilizar é o MNIST. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, curte e compartilha com seus amigos e não esqueça que no link da descrição do vídeo tem o meu e-book de detecção de faces com visão computacional. Por apenas R$19,90 você adquire o e-book e tem acesso a 3 métodos explicados passo a passo, com uma explicação profunda de como você pode aplicar a rede neural convolucional também para detecção de faces, beleza? Link na descrição e bora pro vídeo. Então beleza, eu estou aqui no meu ambiente do Google Colab e a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser importar as nossas bases de dados. E a primeira biblioteca que a gente vai importar vai ser o PyTorch, então import torch. Eu estou num novo notebook aqui, porque é uma nova fase do curso, então eu criei um notebook do zero aqui. Nós também vamos importar do pytorch.nn o módulo nn, que é Neural Network. Vamos importar também de torch.nn.functional SF, né? Esse functional vai ser para a gente utilizar, fazer o forward pass e o backward pass da nossa rede neural. Aí a gente vai importar do módulo torch.utils.data. Nós vamos importar o data loader do Torch Vision. Nós vamos importar datasets e transforms para nós aplicar algumas transformações nas nossas imagens. Essas transformações envolvem rotação, aumento de brilho, de saturação, para a gente conseguir treinar a nossa rede neural com parâmetros variados. Também do Torch Vision.utils a gente vai importar MakeGrid. Vamos importar NumPy. Import NumPy as NP. Vamos importar o Pandas as PD. Aí a gente vai analisar algumas métricas. Para isso a gente vai utilizar o pacote sklearn. Então sklearn.metrics import confusion matrix, que é a matriz de confusão, que a gente vai entender mais para frente o que isso significa. Eu vou colocar todas essas importações. Nós não vamos usar todas elas nesse vídeo, mas vai ser tudo que a gente vai necessitar para esse módulo de redes neurais convolucionais, tá? Então a gente vai importar tudo isso. Também vamos importar do matplotlib.pyplot para geração de gráfico, SPLT. Vamos dizer que o matplotlib ele está inline e é isso. Então, nossa célula rodou aqui normalmente. Agora a gente vai trabalhar com algumas transformações desses dados. E a primeira delas, a gente vai ter que converter esses nossos dados para um tensor, né? Se a gente for ver aqui a nossa imagem, as nossas imagens, elas têm 3 dimensões aqui, que é a largura, a altura e a quantidade de canais. Mas a gente vai precisar de mais uma dimensão, que vai ser o número de imagens. Então, o nosso tensor vai ter 4 dimensões. Por que o número de imagens? Como nós importamos aqui a classe DataLoader,
a gente precisa passar quantas imagens a gente vai querer carregar em cada data loader. Para isso, então, o nosso tensor ele vai ter 4 dimensões, sendo a primeira delas a quantidade de imagens. E isso também vai interferir depois no nosso treinamento que a gente vai ver. Então vou até adicionar um comentário aqui, ó, convertendo MNIST para um tensor de 4 dimensões. Quais vão ser as dimensões? Vai ser o número de imagens, vai ser a largura, altura e a cor do canal. Como é um canal só, né, vai ser preto ou branco. Para isso, então, a gente vai criar uma variável transform e ela vai receber o nosso módulo aqui, transforms, que a gente importou aqui em cima, né? Transforms. Então, transforms, ponto. Aí a gente tem um método chamado toTensor. Então, o que aqui vai ser um objeto que vai converter aquilo que for passado para ele para um tensor de 4 dimensões, ok? Beleza, então a gente tem esse objeto, aí a gente vai fazer isso com os nossos dados de treinamento, com os dados de teste. Primeiro vamos começar com os dados de treinamento, eu vou chamar de train data. Train data vai receber datasets. Aí o dataset MNIST é um dataset que já está nativo do PyTorch. Então a gente consegue utilizar ele de forma nativa, a gente não precisa baixar no nosso computador, não precisa fazer uma chamada numa API para baixar esses dados, porque a biblioteca Torch Vision aqui ela tem vários datasets inclusos para fazer vários testes, e um deles é o MNIST. Aí a gente só precisa passar a raiz desse projeto, aonde que ele vai ficar salvo. Então o nosso root vai ser uma pasta chamada CNN Data. Aí eu vou dizer se esses dados vão ser dados de treinamento, então vou passar como true. E eu vou habilitar aqui o download, ou seja, para ele baixar esses dados. Então download true também. Transform também vai ser true. Quer dizer, transform vai ser transform, que é o nosso objeto aqui. Então ele vai baixar esses dados, ele vai marcar como dados de treinamento e vai aplicar a transformação nesses dados. Beleza? Então esses são os nossos dados de treinamento, as nossas imagens, né? Então a gente pode ver aqui que ele começou a baixar. Já baixou. Agora vamos fazer a mesma coisa para o nosso test data. Então o test data vai ser também datasets.mnist. E aí eu vou passar também na minha raiz a pasta CNN Data. Agora o train eu vou marcar como false, porque eu não vou utilizar esses dados no treinamento, eu vou fazer depois, vou utilizar eles depois, né, como inferência. O download também vai ser true. E a minha transformação vai ser transform. Então, baixei os nossos dados de teste. Aqui também. Se eu visualizar os nossos dados de treinamento, eu consigo ver aqui o número de data points, né? Aqui a gente tem 60.000, né? Como dados de treinamento. Consigo ver também as informações dos nossos dataset de teste. Que a gente tem aqui 10.000 imagens marcadas como dataset de teste. Uma coisa interessante aqui é que vocês devem estar se perguntando: aqui faltou eu colocar a barra, né? Vamos rodar de novo, porque isso vai interferir onde vai estar sendo salvo. Vamos rodar o teste de novo e o treino de novo. Ok. Vocês devem estar se perguntando aonde que está salvo isso daqui, né? Porque se eu vim aqui, aqui ele salvou porque eu não coloquei a barra, né? Eu vou deletar. Como eu não coloquei a barra, ele colocou no meu diretório atual. Mas eu posso não colocar no meu diretório atual.
E aí, o que eu faço? Ó, vocês podem ver que ele até demora um pouquinho aqui para atualizar. Ó. Se eu vir aqui e dar um pwd, eu estou na pasta /content. Então a /content é toda essa pasta aqui, ó, é o que tem aqui dentro. Se eu der um cd dois pontos, isso aqui são comandos Linux, tá? Eu posso ver agora, se eu der um pwd, eu estou na pasta barra, que é a minha raiz. Se eu der um ls, aí eu tenho todas as informações que estão dentro dessa pasta. E uma delas é o CNN Data, que é a pasta na qual eu coloquei os meus dados de treino e de teste. Como eu não tinha colocado essa barra aqui antes, ele ficou salvo na pasta Content. Então, se eu voltar para a minha pasta Content, para isso eu posso dar um cd Content e dar um ls. Eu tenho aqui o CNN Data antigo. Eu posso remover também aqui, ó. Eu tinha removido por aqui, mas às vezes, como é na nuvem, ele dá uma travada. Uma das formas de eu remover é através de rm-rf cnn data. E ele vai remover para mim, ó. Tá vendo? Não tá mais aqui. Isso aqui foi mais por curiosidade, para vocês verem como ficam organizadas as pastas aqui no Google Colab. Então, eu tenho várias outras pastas aqui, né? Tenho a pasta bin, a pasta boot, né? Que normalmente a gente não utiliza porque o nosso notebook sempre está dentro da pasta content. Mas aqui eu estou armazenando o dataset, uma pasta antes, para a gente ver que por trás dos panos, isso aqui roda um shell Linux por trás, beleza? Então aqui eu posso apagar esses comandos aqui também, que a gente não vai mais utilizar eles, foi só para a questão de curiosidade de vocês. Aí que a gente carregou o nosso dataset e no próximo vídeo a gente vai criar os nossos data loaders e a nossa classe do objeto do nosso dataset. Beleza? Então, se você curtiu, deixe o seu like e eu espero você no próximo vídeo.